Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início hoje à 16ª sessão do 2º Simpósio Ciência, Tecnologia e Sociedade e Produção de Conhecimento na Universidade, apoiado pela Escola de Altos Estudos da CAPES. Esta edição de 2003 tem como foco a contribuição dos colegas latino-americanos. O curso foi iniciado com o colega Hernan Thomas, da Universidade Nacional de Quilmes, e continuado com vários conferencistas brasileiros. Hoje, nós vamos ter como convidado o professor doutor da Michelangelo Santoro Trigueiro. Michelangelo é nosso colega do Departamento de Sociologia da UNB. O tema de hoje é Sociologia da Ciência e da Tecnologia, continuidade e ruptura na teoria social. Que implicações isso tem para o Brasil e para a América Latina? O professor Michelangelo tem feito pesquisa e ensino nos últimos 20 e poucos anos, não é isso, Michelangelo? Sobre Sociologia da Ciência e da Tecnologia. Publicou recentemente Ciência, Verdade e Sociedade, em edição de 2012, tem livro eletrônico também. O livro Sociologia da Tecnologia, Bioprospecção e Legitimação, pela editora Centauro de São Paulo, de 2009, e também tem feito contribuições no debate sobre política científica e tecnológica no Brasil, formação de recursos humanos, junto ao CNPq, junto ao MCT e ao CGE, particularmente, onde publicaram, inclusive, uma edição sobre formação de recursos humanos em áreas estratégicas de ciências, tecnologia e inovação. Portanto, essa conferência de hoje, ela complementa com o texto que o professor Michelangelo deixou também, que eu vou disponibilizar para todos na rede, Sociologia da Ciência e da Tecnologia, Continuidade e Ruptura na Teoria Social. Esse debate ele é extremamente importante, porque uma das nossas constatações a essa altura do curso, vocês já devem ter muito claro, é que não se tem uma visão prospectiva, uma visão de futuro sobre ciência e tecnologia, e particularmente sobre política de ciência, tecnologia e universidade no Brasil, se você não tem claro qual é a teoria de sociedade que orienta essa análise. Então, basicamente, nossa curiosidade e o nosso diálogo com o professor Michelangelo tem sido muito importante para ouvi-lo nesse sentido. Michelangelo. Vou pegar aqui a ferramenta dispensável. Não tenho, não. Boa tarde. Confesso que não pude resistir ao convite feito pelos organizadores, professora Raquel, professor Ricardo Neder. O professor Ricardo antecipou, o foco da minha discussão com vocês vai ser um foco teórico, e porque o desafio foi assim posto para mim, não é? Continuidade e ruptura na teoria social. Bom, continuidade e ruptura na teoria social, não descolada, certamente, da reflexão que se tem a respeito de ciência e tecnologia. Como tem sido bastante bem assentado mundo afora,
e aqui nós temos uma referência importante na obra que vocês têm acesso mais diretamente por ocasião desse evento, os trabalhos do professor Finberg, Andrew Finberg. Tem muito insistido que uma teoria sobre a tecnologia implica uma teoria social. A ideia de um conteúdo social para a ciência e a tecnologia, que é um desafio, nós sabemos, porque enfrenta, entre outras grandes dificuldades, a chamada epistemologia, a discussão que dominou durante muito tempo, e eu vou tratar na minha fala mais pontualmente sobre isso, que motivou, que mobilizou os cientistas, os filósofos e também os sociólogos, a citar por Merton, por exemplo, um dos fundadores da sociologia da ciência, como sabemos, a enveredar por essa trilha que tende a fortalecer uma visão muito, vamos dizer, racionalista a respeito da ciência, que quer dizer, grosso modo, o entendimento de que ciência se reduz a um empreendimento cognitivo, ponto. A saber, uma boa ciência, nessa acepção, é aquela que se pauta por critérios da lógica, por critérios da racionalidade, dos conceitos, da comprovação empírica. Ponto. O que o social estaria a fazer nisso não é bem-vinda, né? Essa discussão, portanto, encontra como contraponto importante a epistemologia. E aí nós temos ganho muito desde os trabalhos, por exemplo, de Bloor e Barnes, com um programa forte, uma inflexão na discussão a respeito do que é ciência e do que é tecnologia, quando se passou, seja mediante argumentos teóricos, filosóficos, seja, o que é importante, mediante muitos estudos empíricos em laboratórios, mundo afora. Isso criou, portanto, a meu ver, a primeira e grande dificuldade é a epistemologia. Então, eu quero concluir esses prolegúmenos ressaltando que, conquanto o título propõe uma reflexão sobre a teoria social, eu pretendo concentrar-me na reflexão a respeito da tecnologia, ou da discussão sobre a ciência, sobre a natureza da ciência, vislumbrando na discussão teórica a respeito da ciência e da tecnologia uma teoria social, ou um conjunto de teorias sociais. Eu preparei esse texto com muito gosto, com muita atenção, porque é a profissão que a gente escolheu por amor, não é? E então, eu vou pedir licença e vou ler o texto para vocês que eu vou disponibilizar. Com isso, eu deixaria para parte, eventualmente, de debates, pontuar e falar mais livremente sobre o tema que eu me proponho. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer aos organizadores deste evento, que é não apenas oportuno, mas muito instigante. Discutir os rumos seguidos pelos estudos sociais em ciência e tecnologia e focalizar seus novos compromissos para com a sociedade brasileira e demais países da América Latina soa como alvíssara. Nesse sentido, cabe, sim, o aprofundamento teórico e a ampliação dos debates nas ciências sociais, e entre estas e outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a história, a economia, a biologia, a educação e assim por diante. Há muito a desmistificar a respeito da natureza
e dos compromissos sociais da ciência e da tecnologia. O debate se dá principalmente com as abordagens que se pautam pelo estrito protocolo legado pela epistemologia, a qual foi mencionada, em sua versão clássica, ainda hegemônica, em muitos campos do conhecimento. É exemplar de tal versão o conjunto de trabalhos do chamado Círculo de Viena, nos idos de 1920, cuja linha filosófica ficou conhecida como positivismo lógico. Trabalhos estes que marcam rígida separação entre a cognição ou a racionalidade e o mundo social, ao entenderem que a boa ciência é aquela que, basicamente, segue rigorosos procedimentos lógicos e conceituais, sobrevalorizando a importância da matemática e da quantificação na formulação das teorias e enunciados científicos. Nessas abordagens, a boa ciência deve estar apartada de quaisquer tipos de influências, subjetividades, ideologias e interesses de quaisquer outra natureza que não a razão e a objetividade. Esse pensamento, como sabemos, muito influenciou as obras de um dos fundadores da ciência, da sociologia da ciência, Robert Merton, conquanto, para este, seguindo as pegadas de Max Weber, a cultura e os valores sociais sejam condicionadores das escolhas dos problemas de pesquisa, das opções metodológicas e das preferências teóricas. Condicionam, faz questão de frisar, mas não devem interferir nos juízos de realidade, objetivo maior da ciência. Produzir conhecimentos empiricamente comprovados e logicamente consistentes. Isto é, dizer da realidade o mais fielmente possível aquilo que ela é. Em suma, descrevê-la e explicá-la. Neste sentido, o verbo dever, flexionado na terceira pessoa, é tanto um indicativo do que Merton considera característica da ciência, mas, como apontado por seus críticos, notadamente os da linha construtivista, um imperativo, algo prescritivo e mandatório. De qualquer modo, esse último autor dá um passo importante no caminho que seguiria a sociologia da ciência ao apontar a natureza institucional da atividade científica, configurando aquilo que designou o seu ethos. O universalismo, o ceticismo organizado, o desinteresse e o comunismo, aspectos importantes do ethos científico, segundo o autor. Precisam ser levados em conta, necessariamente, pelos cientistas e suas comunidades, sem o que os resultados da ciência e sua cumulatividade estariam seriamente ameaçados. Preocupação ressaltada, sobretudo, pelo temor de que o nazismo ou o Estado, de um modo geral, pudesse vir a interferir ou a diminuir na autonomia do cientista, movido, ainda de acordo com Merton, pelo exclusivo compromisso com a busca pela verdade. Essa deveria ser a sua obstinação, e nada mais. Os desdobramentos dessa posição e os questionamentos que ocorreram, principalmente com a contribuição seminal das obras de David Bloor, Barry Barnes, Harry Collins, Donald Mackenzie e John Herring,
auspiciando aquilo que ficou conhecido como o programa Forte em Sociologia da Ciência, a partir da década de 1970, levaram a que algumas reflexões se voltassem para o questionamento acerca da natureza das teorias científicas, o que abriu ou reabriu o seguinte questionamento. Afinal, o que é uma teoria científica? Era precisamente isto que estava em jogo no debate com a tradição da epistemologia. Essa pergunta não é uma que se faz tipicamente na sociologia, a gente sabe, não é? Embora lá encontre repercussão. Depois de percorrer a trajetória clássica da sociologia da ciência, desde Robert Merton, Pierre Bourdieu e Thomas Kuhn, até chegar aos chamados construtivistas, a exemplo de Bruno Latour, Karen Knorr-Cetina, Michel Calon, Steve Vulgar, além dos precursores mencionados anteriormente, essa questão persistia. O que é uma teoria científica? Vista pelo ângulo dessa última abordagem, uma teoria científica é mera representação social. Algo que surge entre tantas possibilidades, no entrechoque de opiniões, interesses de toda a ordem. Enfim, numa mistura de valores sociais com condições institucionais e capacidades e recursos humanos e financeiros adequados. É claro, o questionamento acerca da natureza de uma teoria científica é algo extremamente complexo, principalmente se olharmos as ciências em sua perspectiva histórica. Como fizeram, por exemplo, Thomas Kuhn, Larry Loudon e Henri Lakatos. Tantos são exemplos de reviravoltas, mudanças radicais na interpretação e explicação de muitos fenômenos, que somos levados a concordar, em princípio, com essa argumentação historicista, especialmente em razão da clareza da exposição na obra de Kuhn. Ficamos com a sensação de que, realmente, nada mais haveria a dizer a esse respeito. Estava descoberto o Santo Grau. Enfim, para Thomas Kuhn, não há como distinguir o que é ou o que foi uma teoria verdadeira de outra falsa, diria o autor, ao longo da história da ciência. O que é considerado verdade em um paradigma não o é em outro. Essa discussão é exemplar na obra de Kuhn, ao abordar o que chamou a incomensurabilidade entre os paradigmas, o que só aumenta a dificuldade para uma compreensão a respeito da ontologia das teorias científicas. Para esse último autor, não faz parte da ciência a possibilidade de dizer da realidade aquilo que ela é. Tudo depende, segundo essa interpretação, de um contexto histórico determinado que dá sentido e que permite que uma comunidade de cientistas acabe por escolher uma e rejeitar outra teoria, não sem muita disputa entre eles, o período revolucionário da ciência, porém, sem que se saiba de antemão para que lado irá pender a aprovação generalizada, o consenso, o novo paradigma. E, assim, sucessivamente, alternando-se momentos de normalidade a momentos de crise surgidos em decorrência de eventos que não conseguem ser enquadrados pelas regras, métodos e pelo modus operandi de determinado paradigma. Foi nesse mesmo solo fértil que brotou e prosperou o construtivismo. Essa abordagem
buscou, nos vários programas empíricos de pesquisa, não apenas uma confirmação das teses de Thomas Kuhn, mas enfrentar a discussão em pé de igualdade com a filosofia, particularmente com o seu principal adversário, o chamado realismo. Aqui chegamos no limiar de um debate que precisa ser mais aprofundado, mesmo que pelas lentes de um sociólogo, uma vez que se trata de uma discussão mais típica da seara dos filósofos. Contudo, acompanhando a metáfora de Peter Berger, o sociólogo é aquele personagem que está sempre buscando olhar pelo buraco da fechadura. Diz-nos o mesmo autor: os mistérios sociais estão sempre por detrás das fachadas. Voltando à discussão central, é muito interessante o anseio da abordagem construtivista por conhecer e examinar a ciência a partir da porta dos fundos, ou seja, a ciência em construção, nas palavras de Bruno Latour. Em seu livro com esse título, o autor ambiciona desvendar os tais mistérios sociais que não são revelados de imediato pelo resultado final da atividade científica e pelas teorias formuladas, o que seria, para acompanhar a imagem trazida por Berger, mera fachada da ciência. Nessa ambição, acompanhada por muitos autores da referida abordagem, há inegavelmente méritos. Contudo, uma das motivações que motivou a presente reflexão é o que entendo ser o excessivo peso que a abordagem construtivista passou a dar aos aspectos sociais na interpretação de como as teorias científicas são construídas. Ou, em sua linguagem, em como as controvérsias são estabilizadas. Em outras palavras, nessa abordagem, não sobra muito espaço para os fatores cognitivos ou racionais. Não que se pretenda ressuscitar as teses já bem combalidas do positivismo lógico. Contudo, parece bastante razoável admitir que nem tudo se resume, no final das contas, na estabilização das controvérsias, aos aspectos sociais, interesses dos indivíduos e de grupos sociais e disputas pelo poder, o que inclui crenças de todos os tipos e trajetórias imprevisíveis. O fato de que esses aspectos constituem parte importante da atividade científica, historicamente condicionada e moldada por um jogo de interesses os mais diversos, em busca de obterem a hegemonia em seu campo, é bem demonstrado por muitos autores. Para citar ao menos um, Pierre Bourdieu, e pela própria linha construtivista. Entretanto, reduzir essa atividade, basicamente, a tais fatores sociais parece insustentável. Não estou a dizer que o construtivismo não admita a dimensão cognitiva na atividade científica, mas é bem evidente, a julgar pelo conjunto dos trabalhos assentados nessa perspectiva teórico-filosófica, certa negligência com relação a tal dimensão. Talvez até mesmo para exorcizar o fantasma que imperou e ainda domina muitos ambientes acadêmicos. De qualquer modo, sem abdicar de uma posição em favor do argumento que defende um conteúdo social para a ciência e para a tecnologia, na linha construtivista, penso que se faz mister avançarmos mais na reflexão ou no resgate do âmbito da cognição, no esforço para compreender a natureza da ciência e de suas teorias, para mais bem situarmos sua relação com o mundo social. Procurando trilhar nessa direção, e, obviamente, essa não é uma novidade,
entendo que, na aceitabilidade das teorias científicas, devem contar também regras e decisões que passam necessariamente pelo crivo da razão, pelo tribunal da lógica e da evidência e por procedimentos bem construídos cognitivamente. Admitir isso em nada compromete o horizonte aberto pela abordagem construtivista, inegavelmente um avanço na compreensão do fenômeno científico. A importância da obra de Kuhn é muito reconhecida, mesmo na perspectiva que procura realçar os aspectos propriamente cognitivos da ciência, sobretudo em sua obra intitulada O Caminho desde a Estrutura. A propósito, não apenas Thomas Kuhn, mas, igualmente, Larry Loudon e Henri Lakatos, representantes do historicismo na filosofia da ciência, deram contribuições importantes para ampliar a concepção sobre a natureza das teorias científicas e o modo como se dá sua dinâmica ao longo do tempo. Entendo os pós-modernistas, entre os quais se incluem ampla gama de autores de origens as mais diversas, da filosofia, sociologia, antropologia, história, literatura, por exemplo, seria a razão e a ciência, bem como a tecnologia moderna, responsáveis pelo cerceamento das liberdades e pelo aumento considerável da dominação mundo afora. Ademais, procuram combater, por todos os meios, essa forma hegemônica de conhecimento identificada com a ciência moderna e experimental. E, nesse sentido, a obra de Kuhn também encontra espaço de acolhimento muito compreensível, pois praticamente elimina de sua narrativa a ideia de conhecimento objetivo e verdadeiro, tão cara para o núcleo central do chamado realismo, o que, enfim, acaba por reforçar as concepções relativistas a respeito da ciência, de certo modo muito acolhidas pelos pós-modernistas. Em que pese tais contribuições, que são legadas ao debate pela tradição historicista, a presente reflexão pretende se colocar no campo oposto ao do relativismo a respeito da ciência, o que não significa estar alinhado automaticamente ao realismo em sua forma mais clássica. Pretendo argumentar neste ponto que a crítica à ciência moderna não se esgota em sua mera rejeição, como pretendia, por exemplo, Herbert Marcuse, em meados dos anos de 1960, ao dirigir comentários contundentes contra o que chamou o operacionalismo e o projeto de dominação da ciência e da técnica modernas. Enfim, a vitória do pensamento unidimensional em detrimento do pensamento dialético, rebelde e transformador. Isso está muito bem desenvolvido, como sabemos, em sua obra A Ideologia da Sociedade Industrial, o Homem Unidimensional, que também muito inspirou aos movimentos da chamada contracultura e ao pós-modernismo. Contudo, ainda que se aceitem muitas de suas premissas e sua aguda perspicácia na identificação dos problemas que envolviam a formação de uma consciência crítica, no contexto avançado do capitalismo, suas principais conclusões são muito controversas, hoje e como foram à época de sua formulação, o que é evidenciado no debate que gerou entre autores próximos à sua linha de reflexão, na chamada Escola de Frankfurt, especialmente com Jürgen Habermas. A abordagem construtivista, que, embora muitos autores a incluam entre os pós-modernos, tese contestada, por exemplo, no livro de James Robert Brown, Who Rules in Science, também segue na esteira dos argumentos de Thomas Kuhn. Conhecimento objetivo e aceito como verdadeiro ou aproximadamente verdadeiro. Ou seja, ao defenderem a linha de que as teorias científicas são basicamente resultados de contingências independentes do arbítrio humano, aproximam-se fortemente do enfoque kuhniano. É importante ressaltar
que o próprio Kuhn muito se incomodava com o que entendia ser uma simplificação de sua discussão acerca da verdade, ao se contrapor, por exemplo, ao programa Forte na última obra citada. Para esse autor, a verdade é parte da atividade científica e deve ser sempre buscada. O que não significa, segundo o autor, que a mesma seja uma descrição fiel da realidade. Tampouco algo absoluto e universal. Ao contrário, depende de um contexto histórico específico. Desmistificar a ciência, retirar o seu manto de algo sagrado e descrevê-la como um conhecimento qualquer, no mesmo nível, tão racional e tão irracional, um quanto o outro, isto é, como um consenso que se estabelece entre determinados interlocutores que partilham crenças e convicções, é o que buscam os autores construtivistas. Há muitas divergências também entre estes, como a que se estabelece, por exemplo, entre Harry Collins e Bruno Latour, ou com Michel Calon, a respeito do entendimento do que é social para um e para outros. Como bem sabemos, para Latour não há sequer demarcação necessária entre atores humanos e não humanos, ao contrário do que defende o primeiro desses autores, Harry Collins. Mas as teses construtivistas fundamentais, notadamente as de que o conhecimento é apenas uma representação da realidade, jamais uma descrição fiel do mundo, seja este físico ou social, o que os coloca em oposição ao realismo na filosofia da ciência, são compartilhadas por todos aqueles que se identificam com essa corrente. Talvez esse seja o nó górdio da disputa, o que está de fato em questão, como assinala Ian Hacking em seu provocativo trabalho The Social Construction of What, ao dizer que suas questões contra os construtivistas são, na verdade, determinadas barreiras de natureza filosófica. Essas considerações reforçam a necessidade de se examinar mais de perto o debate realismo versus antirrealismo na filosofia da ciência, em que se verificam mais claramente os aspectos da controvérsia que envolve a linha construtivista e o realismo. Algo que, de um lado, tornaria evidentes os argumentos construtivistas e, de outro, os realistas, ao insistirem estes últimos na busca do que consideram conhecimentos comprovadamente válidos, objetivos e verdadeiros, ou aproximadamente verdadeiros. No exame do debate realismo versus antirrealismo, não se encontra apenas polos opostos. Ao contrário, dois autores, por exemplo, se destacam ao assumirem uma posição realista, porém, sem deixarem de considerar o imbricamento da ciência com os valores sociais. Trata-se de James Robert Brown, com a obra mencionada anteriormente, e de Philip Kitcher, com o seu Science, Truth and Democracy, que se identificam com um realismo que consideram crítico ou modesto. Ou seja, embora com enfoques diferentes, reconhece o entrelaçamento entre valores sociais e os fatos e as teorias científicas, mas entre a política e a ciência, confrontando teses importantes a esse respeito, com uma linha adotada por Max Weber na obra Ciência e Política, Duas Vocações. Entretanto, Brown e Kitcher não abrem mão da ideia de que os conhecimentos almejados pela atividade científica resultem em teorias verdadeiras ou aproximadamente verdadeiras. A busca da articulação entre posições aparentemente extremas nesse debate e do estreitamento da ciência com a política no contexto contemporâneo, seja no plano da realidade concreta, seja no das formulações teóricas ou filosóficas a esse respeito, é algo muito original na obra desses autores. Enfim, o debate entre essas duas grandes e bem diversificadas correntes da filosofia da ciência
realistas e antirrealistas, está longe de se exaurir em perspectivas muito doutrinárias, seja em favor de um lado, seja de outro. Esse ambiente intelectual, bastante controverso, no momento, reflete, em larga medida, os múltiplos movimentos de afirmação de identidade e de busca de padrões mais universais para reger a conduta humana e as ações políticas, no quadro atual da globalização. Ou seja, reflete os próprios dilemas de nossa sociedade, em ritmo crescente de integração e padronização, ao mesmo tempo em que se fragmenta e se confronta em múltiplos campos. Localismo e universalismo é, assim, um dilema também presente na discussão entre realismo e antirrealismo. Nesse sentido, afirmam Stuart Brock e Edwin Mars, em seu livro Realism and Anti-Realism, publicado em 2007, muitos poucos de nós somos antirrealistas globais, bem como muitos poucos de nós somos realistas globais. Ou seja, a maioria de nós é realista sobre algumas entidades, mas antirrealista local sobre tantas outras. Procurando aprofundar na argumentação em favor da ideia de ampliar o espaço de discussão sobre a dimensão cognitiva da atividade científica, sem deixar de lado as teses centrais do construtivismo, a premissa básica é que a convivência de modelos teóricos com afirmações muito diferentes entre si ou opostas não nega a possibilidade de que se estabeleçam enunciados verdadeiros ou aproximadamente verdadeiros, e que as entidades às quais se referem também os sejam, como os elétrons, as bactérias, as ondas eletromagnéticas, os movimentos sociais, a ascensão social e o lucro, por exemplo. Em suma, pretendo sustentar aqui que o encerramento das controvérsias não se deve apenas, e também não se sabe a priori, em que medida, ao arbítrio humano ou ao mundo social, mas, igualmente, e a depender de uma circunstância ou outra, em maior ou menor peso, de critérios racionais, objetivos e bem estabelecidos do ponto de vista cognitivo. Nesse ponto de vista, gostaria de chamar a atenção para a necessidade de envidarmos mais esforços em pesquisas empíricas que possam mais bem aquilatar o peso de um componente ou de outro, do cognitivo ou do social, dos elementos pragmáticos ou volitivos, no encerramento de diferentes controvérsias científicas. Outro aspecto a ressaltar é a necessidade de aprofundarmos a compreensão a respeito da influência da tecnologia, seja no encerramento de tais controvérsias, seja na abertura de novas. Em resumo, é muito importante que avancemos nesse debate sem perdermos o foco e as importantes conquistas obtidas nos últimos 30 anos na sociologia da ciência, contra o dogmatismo e o entendimento dominante no campo da epistemologia. Nesse campo, é certo, localizam-se, grosso modo, salvo algumas poucas exceções, como as mencionadas anteriormente, os realistas, para quem o mundo social jamais deveria ingressar no processo de elaboração e justificativa dos fatos e das teorias científicas. Para eles, a realidade social é um mundo à parte ao dos fatos cientificamente comprovados, os quais, basicamente, devem seguir regras claras, métodos bem estabelecidos e se pautar, sobretudo, pelas evidências. Ocorre que, nesse mesmo pavilhão em que se abrigam cientistas e filósofos, também passam muitas outras pessoas. É o público que tem acesso ao prédio da ciência, metaforicamente falando, e que o procurou por alguma razão. No mundo em que ciência, tecnologia e informação estão por toda parte, nos celulares, em novas vacinas, nos novos produtos para alimentação, e em muitas e muitas telas de computadores, de televisores, de aparelhos para medir a pressão,
de jogos eletrônicos portáteis e por aí afora, o grande público de consumidores, empresários, estudantes, operários, profissionais, liberais, políticos, mães, educadores, jovens, idosos e tantas categorias que compõem as sociedades nesse início de século, certamente também devem fazer parte desse debate. O que se quer dizer é que também é muito importante refletir sobre como tantas e tão variadas formas de manifestação da vontade coletiva e individual passam a se relacionar com a ciência e a tecnologia contemporâneas. Afinal, quem governa a ciência hoje? Pergunta-nos e convida-nos a refletir o trabalho citado de Brown. E como deve ser governada? Assim, ao buscar refletir sobre a natureza da ciência e sobre as grandes controvérsias em torno dela, nesta oportunidade, gostaria de, antes de encerrar, ressaltar sobre a importância de mais enveredarmos em questões do mundo concreto, o das ações práticas e o da política ligada à ciência e tecnologia, e não apenas à própria ciência. Nesse percurso, é fundamental o exame daquilo que ficou conhecido na literatura especializada como as guerras das ciências, entre correntes realistas e determinadas linhas construtivistas que eu coloco na nota de rodapé, que eu não vou ler, abusaria demais da paciência de vocês. Esse fato atingiu as guerras das ciências em cheio. É uma tentativa, nós conhecemos, de pregar uma peça nos estudos pós-modernos de ciência e tecnologia, feito por Alain Sokal e Bricmont. Então, um episódio muito conhecido que gerou um mal-estar enorme. Esse fato atingiu em cheio os brios dos contendores e passou a gerar pilhas e pilhas de artigos publicados nos mais diferentes jornais, em periódicos científicos e em vários anais de congressos de associações científicas. A polêmica se intensificou, levando a que ambos os lados buscassem fortalecer seus pontos de vista e suas orientações teóricas e filosóficas, ganhando com isso não apenas os interessados diretamente no assunto, cientistas, filósofos, intelectuais de modo geral, mas também o grande público. Enfim, que ciência é esta que praticamos no início do século XXI? Que tecnologia é esta e a que se destina? À emancipação ou ao aprisionamento dos indivíduos e das sociedades? Enfim, que relação se pode estabelecer entre ciência, verdade e sociedade? Certamente são questões que estão muito além dos limites deste trabalho, embora seja muito importante colocá-las e contribuir para as suas discussões. Como nos diz Kitcher, a ciência põe, a sociedade propõe. O que importa é perceber, neste momento, determinadas limitações nos enfoques que nos foram legados e que ainda cumprem papel relevante na construção do entendimento a respeito da ciência e da tecnologia no mundo de hoje, bem como que apontam como novas alternativas, sem o apelo à inevitabilidade da destruição, tampouco ao voluntarismo. Parafraseando Marx, somos nós que construímos a nossa história, mas a fazemos dentro de limites estruturais e históricos bem definidos. Ter claros esses limites, bem como as possibilidades para novos caminhos e desafios, é parte do trabalho do sociólogo. Quando não, atuar diretamente em ações concretas, seja como cidadão ou como membro de comunidades científicas, visando a construção de uma sociedade mais justa e consciente de seus direitos. As questões anteriores e muitas outras, ligadas não só à ciência e à tecnologia, mas também a vários outros temas, como os das endemias, das ameaças ao ambiente e aos direitos à liberdade de expressão e de manifestação, que não se restringe ao circuito científico-tecnológico, emergem com um vigor renovado, após um longo período de latência, entrevisto pela chamada teoria crítica como um fenômeno aparentemente irreversível. Eu me refiro à
perda da possibilidade transformadora, a inevitabilidade do rumo seguido pela ciência e pela tecnologia no capitalismo contemporâneo, pelo comprometimento das consciências como legitimação com base no aparato científico-tecnológico das sociedades contemporâneas. Quer dizer, a busca do conforto, da maximização do bem-estar, a tecnologia a ser seguida, o valor em si mesmo. Eu quero questionar essa abordagem que soa como uma inevitabilidade. Eu penso que é a oportunidade de uma renovação do esforço da teoria crítica no momento contemporâneo. Bom, porque, uma vez que ciência e tecnologia, diziam eles, se tornar como um fenômeno, uma vez que ciência e tecnologia teriam se tornado fundamento de legitimação do contexto atual do desenvolvimento capitalista. Essa renovada inquietação que se percebe crescentemente nas diferentes manifestações sociais mundo afora e que atingem também o mundo científico da produção de novas tecnologias, parecem contrariar as afirmações tão peremptórias de determinados autores como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin e Herbert Marcuse, a respeito da alienação proporcionada pelo novo aparato científico e tecnológico. E por que também não lembrar do quadro sombrio traçado por Martin Heidegger em seu questionamento sobre a moderna tecnologia e seu destino? Os novos acontecimentos trazidos pelo próprio desenvolvimento científico-tecnológico, nas novas biotecnologias, nos novos materiais, nas tecnologias de informação e comunicação, e por aí vão, se, de um lado, mostram a que ponto podemos chegar no anseio do controle sobre a natureza e os indivíduos e grupos sociais, de outro, propiciam, justamente pelo teor de seus impactos, não só econômicos, mas, sobretudo, sociais, novos e relevantes questionamentos, entre os quais os que dizem respeito aos rumos da ciência e da tecnologia e como estas formas importantes de conhecimento podem proporcionar a superação de persistentes problemas que atingem as sociedades e os menos favorecidos. A ciência é instada a rever seus dogmas iniciais e a buscar, além de sua ética da convicção, nas palavras de Max Weber, outra ética, a de responsabilidade e de maior comprometimento com o futuro e o bem-estar nas sociedades. O que significaria estreitar os laços da ciência com a política, sem que isso signifique o desmantelamento do anseio legítimo de construir conhecimentos objetivos e válidos acerca da realidade. É com essa preocupação que também se devem olhar as realidades da América Latina. Nesse sentido, temos caminhos promissores no campo do avanço científico e tecnológico, mas, igualmente, agenda grande de questões fundamentais a resolver, que resistem ao longo de nossas histórias e que envolvem, sobretudo, os menos favorecidos. Isso importa considerar no debate a respeito do papel da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo. Em nosso caso, reconhecemos, a sociedade brasileira é, ao mesmo tempo, economia forte, com grande potencial, mas encerra ainda graves enclaves de pobreza, analfabetismo, sérias desigualdades e injustiças de toda a ordem, e outros males que herdou de uma história fortemente excludente e predatória. Com efeito, para nós, longe de ser suficiente tentar compreender os aspectos mais abstratos, inegavelmente relevantes, de como se constituem as teorias científicas, ou de que modo estas são aceitas por seus praticantes e pelo público mais especializado, para podermos separar conhecimento objetivo de ficção, precisamos, igualmente, de encontrar meios adequados para dirigir todo esse esforço e o resultado do trabalho árduo de muitos cientistas em prol da superação dos problemas sociais e econômicos recorrentes. Ou seja, para qualquer sociedade que resolveu suas principais questões no plano social, é importante ter claro o que é uma well-ordered science, segundo Philip Kitcher, algo mais que a pura descoberta da verdade, mas a sua organização para a superação de importantes problemas sociais. Para os brasileiros e para muitos povos latino-americanos,
essa necessidade parece mais premente. Gostaria de encerrar esta discussão comentando um ou dois trechos da obra citada de Brown, que tem muito que ver com as últimas considerações e, grosso modo, com o espírito que me motivou a essa reflexão. Primeiramente, numa livre tradição de um trecho à página 25, diz-nos: a ciência, sem dúvida, tem feito muito para criar essa riqueza, referindo-se aos resultados alcançados no governo de Reagan e Bush nos Estados Unidos e de Thatcher na Inglaterra, bem como em outros países do chamado Primeiro Mundo no final do século passado. Porém, pergunta-se, o que a ciência tem feito com sua distribuição? A sociobiologia tem sido neutra nisso tudo? As ciências econômicas e a sociologia têm sido alheias? Ao cobrar maior envolvimento das ciências de hoje, incluindo a economia e a sociologia na distribuição das riquezas, o autor enfatiza que isso seja feito sem abrir mão da possibilidade de se obterem conhecimentos objetivos e devidamente comprovados. A esse respeito, cita Michel Albert, um conhecido editor de um periódico de esquerda, que publicou determinados artigos e comentários de Noam Chomsky, nos quais esse autor teria aplaudido o famoso trote aplicado por Sokal, bem como seus motivos na guerra das ciências. Para o editor, aspas, a esquerda não possui nenhuma arma importante em suas mãos, a não ser a lógica e a racionalidade. Então, por que abandoná-las? Em suma, procurar identificar as bases de sustentação de uma ciência logicamente, solidamente constituída, objetiva, cujos resultados sejam racionalmente justificados e devidamente comprovados empiricamente, reconhecer isto como uma possibilidade histórica real, em meio a prementes controvérsias, e evidenciar a necessidade de que, ao mesmo tempo, ela seja permeada por novos valores e compromissos morais, a ideia normativa para a ciência, em prol da superação de importantes problemas que afligem a sociedade, são os objetivos centrais que busquei com esta reflexão. Desculpa aí pelo abuso do tempo da paciência de vocês, mas é como eu achei que podia contribuir a essa reflexão. Vou te mandar a versão final, que ao ler eu vi alguns errinhos que, em versão PDF, eu espero corrigi-los, tá? Muito obrigado ao professor Michelangelo. E vamos ao debate e às intervenções. Querem comentar já? Vamos entrar? Sim? Por favor. Dá duas palavrinhas sobre a sua vinculação institucional. E o seu nome? Teu nome. Eu sou professor de filosofia no Instituto Federal de Goiás, que é um eu acho que eu tenho bastante desde a acompanhar por conta de toda a recuperação bibliográfica, toda a discussão filosófica e sociológica da ciência. Mas é uma temática que me atrai muito, no sentido de que ela é também uma questão que me aflige muito quanto ao modo de perceber a ciência, enquanto uma abordagem que geralmente é mais usual na filosofia, né? Enquanto um conjunto de elementos de estrutura lógica, regras, né? Lógicas, como forma de avaliar a ciência, e ao mesmo tempo a perspectiva importante, estou fazendo muito mais leituras nesse sentido, da perspectiva das ciências sociais de abordar a ciência. Né? Mas eu tenho uma questão mais ampla, mas algumas perguntas, talvez que eu não compreendi exatamente no momento da fala. Né? Você cita, num dado momento, uma obra do Bruno Latour, se eu entendi, foi nomeado Ciência em Construção. Ciência em Ação. Tá.
Então, essa é a minha dúvida. Se eu passei, eu vou corrigir no texto. Tá. Bom, eu posso ter me confundido. Não, eu também. Depois, alguma relação, não sei, isso é uma pergunta aí, da perspectiva construtivista da ciência, se há algum tipo de relação que seria possível fazer com o pragmatismo ou o pensamento de Richard Rorty, por exemplo, enquanto exercício da linguagem, de escapar um pouco da perspectiva de um realismo ou talvez muito mais de uma metafísica, né? Que a ciência encontre efetivamente entes, né? A realidade em si mesma, né? Mas se não uma ciência que é muito mais uma avaliação que se faça dela a partir do ponto de vista da sua utilidade, que portanto não é avaliada apenas do ponto de vista interno à ciência, mas o contexto social em que a ciência se põe, dos múltiplos atores envolvidos e daí sim que tipo de discurso, prática, conceito ganha espaço, né? Eu não sei, a minha dúvida é se Rorty dialogaria com a discussão dos construtivistas da ciência, né? Sobre o realismo crítico, se eu entendi, foram nomeados James Robert Brown e Philip Kitcher, né? Se Roy Bhaskar, um inglês também, que diálogo ele faria com esses realistas críticos, né? Me parece que ele também se autonomeia como um realista crítico, né? Ele é mencionado muito num texto do Hugh Lacey, Valores e atividades isso, científicas. exato, né? No primeiro livro. E depois, quando você aponta que a ciência também deverá, imagino, você pondera num dado momento sobre se resolve a questão do ponto de vista de avaliar a ciência do ponto de vista sociológico, mas se não também deveria ser levado em conta as regras da lógica, uma estrutura interna. Se a proposta de Hugh Lacey, quando ele fala de avaliar a ciência em termos de debates de valores cognitivos, se ele oferece nesse momento alguma entrada nesse debate, alguma contribuição nessa discussão sobre avaliar teorias científicas do ponto de vista de valores cognitivos e não meramente equações lógicas, né? E nesse sentido, se isso abriria possibilidade para a sua sugestão final dos múltiplos atores sociais, categorias sociais que também deveriam estar posto no jogo dessa discussão de que ciência nós queremos para o século XXI. Quem é que fazemos? Eu não sei se é por lote. Como vocês preferirem. Carlos. Carlos Renato. Eu sou Informática. trabalho na assessoria sindical informática enquanto mas não, uma coisa que me incomoda bastante é porque duas coisas que eu acho que são centrais no Kuhn nunca são consideradas. Eu vejo que inclusive no ataque ao próprio Kuhn e no debate com ele, como é que ele diz que ciência e tecnologia são uma coisa diferente da outra, tá? E todo mundo fala em ciência e tecnologia e como é que ele usa isso aí, assim, como é que eu diria assim, abusa em vão do ciência e tecnologia, tá? Enquanto que são duas coisas diferentes, tá? Né? A outra questão, tá? É que ele diz que só a tecnologia inova, que a ciência sempre não inova, até haver a crise, tá certo? O único momento que é... E aí, quando há crise, na realidade ela não inova. O que há é uma outra teoria substitui a teoria anterior. Quer dizer, a inovação já aconteceu, né? Quer dizer, a inovação da ciência sempre é
velha, tá certo? A ciência sempre está fazendo, tá certo, o velho, tá? Mesmo quando ela se evoluciona. Né? Então, essas duas questões, tá? Me parece que, se o Kuhn tem razão, grande parte do resto, tentando recologia, não estão sendo práticos, eu diria. Nem é como é que um problema, mas não estão sendo práticos, porque estão fazendo coisas que não vão funcionar. É só essa, como é que é essa questão que eu considero assim, me incomoda, né? Que eu vejo, e quando a gente faz alguma crítica ao pensamento desse ou daquele, há uma tentativa de desqualificar, dizer, não, eu tenho razão e está me enchendo o saco, vamos dizer assim. Está sendo... só isso. Eu gostaria de colocar algumas questões. Na minha exposição, eu coloquei centralidade das tecnologias da informação e comunicação como um dos pilares na chamada sociedade do conhecimento, que tem a economia do conhecimento, que é medida pelos organismos operantes do economia mundial. E essa centralidade, ela é construto ideológica e tem uma construção histórica. E aí, na minha fala, eu remeti a positivismo lógico, sobretudo com Popper, na virada linguística, que, em termos filosóficos, substituiu a razão, né, na posição do conhecimento, ou seja, a ciência que buscava a verdade, da virada linguística, passou a ser construída por tratação da lógica, da linguagem. Então, os pós-modernos, os positivistas lógicos, o neopositivismo e os pós-modernos, como Descartes, eles colocam que a verdade é uma metanarrativa e substitui pelos consensos, a partir de centros. E, nesse sentido, os organismos internacionais, eles colocam, concordando com Daniel Bell, de que a sociedade pós-industrial tem como classe dominante a dos cientistas e que não mais interessa a verdade. Em contrapartida, os marxistas, eles continuam colocando a verdade como pauta e o conhecimento como fruto do trabalho humano. Então, eu gostaria que você colocasse um pouco mais justamente a tua opinião e a tua leitura sociológica sobre a tecnologia, a ciência, como produto do trabalho intelectual humano, que é materializado em patentes, em ciência, tecnologia, que é a perspectiva marxista, por exemplo, do Marx Ramos, e a tua posição, não só a do Brown, quanto a esse debate realismo ou construtivismo. Como é que você, inclusive na sua fala, você se remete a Marx, quando ele coloca que os homens constroem a história, mas que eles as fazem em circunstâncias determinadas. Mas qual é o seu posicionamento quanto ao materialismo dialético mesmo, a lógica, né? Porque para Marx, o socialismo, ele é científico, não é o socialismo utópico. Não que esteja determinada a história, não é determinada, porque os homens farão. Mas como é que você se situa? É uma narrativa ou não? Então, tem um fim da história, enfim, é um discurso. Porque na minha exposição é uma luta, tem que ser travada. Com as tecnologias da informação e comunicação, elas são uma ideologia, mas tem que ser apropriada. Eu pergunto, peraí, se é possível que, para que não fique assim, muita coisa na minha reflexão, que a gente faça assim por rodadas de 3 pessoas. Perfeito. Na intervenção de vocês, e em seguida eu comento. Está ótimo. Pode ser? Você manda. Olha, 3 questões interessantíssimas. Professor Disseu, a partir da posição filosófica, deixa eu tirar aqui o casaco, eu
piso com muito, não é piso, eu ando com muito cuidado nessa seara, veja bem. Não vou, como se diz, estar fugindo dos pontos que eu acho que são a oportunidade de aprofundar, mas como essa coisa se coloca para mim, e aí já caminhando na questão que a professora Raquel também apresenta. Eu tentarei dizer aqui, mais claramente, meu entendimento, que está no texto, mas eu vou ressaltar. Desde quando eu estou, já são quase 25 anos, lidando com o tema específico da ciência e tecnologia, como objeto de trabalho, né? Meu doutorado eu defendi em 91, e foi sobre as novas biotecnologias, eu vinha de uma experiência na Embrapa. Quer dizer, aquele assunto estava começando. O que o sociólogo ia fazer lá, né? Quer dizer, nossa, engoli muita água, como se diz. Mas, desde sempre, eu estou trabalhando na trilha a respeito do que eu destaquei como conteúdo social da ciência e da tecnologia. E a minha reflexão vinha sendo construída teoricamente e empiricamente, procurando fortalecer esse argumento. Tá? Quer dizer, a ciência e também a tecnologia possuem conteúdos sociais. Veja bem. Aí eu aproveito para comentar também e me aproximar da linha que o professor Carlos levanta quanto à importância de... Obrigado. Quanto à importância e à necessidade de distinguirmos mais o fenômeno científico do fenômeno tecnológico. Eu tento fazer isso nesse livro que o professor Néder mencionou, Sociologia da Tecnologia. Quer dizer, qual é o meu entendimento a esse respeito? São fenômenos distintos, possuem histórias distintas, e vamos, assim, resumidamente, se tecnologia é um conhecimento e uma atividade humana que visa o controle da natureza, seja ela física ou social, e a ciência, conhecimento e uma atividade humana que visa a compreensão e a explicação dos fenômenos, a primeira, a resposta de como fazer, como funciona, a segunda, de por que as coisas funcionam do modo como funcionam. Então, nós imaginamos que uma teoria térmica é muito...